Nesse tempo de pandemia, você tem andado ansioso, preocupado, com lutas, com dificuldades que parecem gigantes invencíveis. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. Qual é o seu gigante? Qual é o gigante que tem se levantado aí sobre a sua vida, que tem te afrontado, que tem tirado muitas vezes o teu sono, tirado a tua paz, tirado a tua alegria? Tem uma frase muito interessante do pastor Max Lucado, onde o pastor Max Lucado, ele define gigantes. Gigante é aquilo que ocupa o seu primeiro pensamento da manhã e a última preocupação da noite. É aquilo que todo dia está lá martelando e você, todo dia ele se levanta, te afrontando, querendo te destruir. Qual é o seu gigante? Talvez o gigante aí da sua casa, está na vida de um vovô, de uma vovó, talvez seja aí uma doença que chegou na sua casa, na sua família. Há tantas lutas, agora o pastor Leno orou por tantas pessoas que estão enfermas, tantos irmãos da nossa igreja que estão com Covid. Pastor Aldezir, o nosso pastor Pato, tão querido, tão amado, e tantos outros líderes de todas as redes, irmãos que estão com Covid. Nesse exato momento, é um gigante. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? São gigantes que ficam nos afrontando. Talvez você é um jovem aí, e talvez não consegue vencer algum pecado na sua vida. Talvez você é um irmão solteirão, né? Uma solteira, e fala assim, puxa, com o que eu vou casar? Os anos estão passando. Talvez você está preocupado aí com o Enem, talvez você está preocupado com o desemprego, ou você é um casal que a crise financeira chegou aí na sua casa, e essa crise financeira virou uma crise conjugal. Irmãos, ao longo desses anos, eu e a Tânia, a nossa casa nós enfrentamos muitos gigantes. Muitos gigantes. Talvez o gigante mais cruel que eu enfrentei na minha vida foi a morte do meu pai. Foi um gigante terrível, foram dias desesperadores. A nossa mudança de São Paulo para Campo Grande, a adaptação, gigantes enormes. Mas talvez um dos últimos gigantes que nós enfrentamos, que foi algo muito complicado. Um tempo atrás, eu e a Tânia, nós juntamos um recurso financeiro. E nós decidimos fazer uma reforma na casa, trocar alguns pisos, dar uma pintura, fazer uma ampliação, fazer um banheiro. Juntamos todos os recursos, fizemos orçamento, estava tudo, meu queridão, tudo estava dentro do script. Mas casa antiga, meu queridão, casa velha vai surgindo imprevisto, como muito bem sabe os nossos irmãos aí da construção civil, Fernandão, Miriellen, Wilson, olha aí tantas pessoas que são aí da construção, casa antiga. E aí, queridão, o projeto estava lá andando, mas de repente o pedreiro chegava assim e falava, olha, William, tem que trocar a parte elétrica, olha, William, tem que trocar a parte hidráulica, William, o telhado está com problema. E aí, meu queridão, foram surgindo tantas lutas, tantas dificuldades na reforma nessa casa, bateu o desespero, chegou o momento que a reforma, nós tivemos que sair da casa, ficar lá na casa dos meus sogros, porque nós não conseguíamos, era muita poeira dentro de casa, e nesse exato momento que nós estávamos lá, na casa dos meus sogros, aí os meus sogros entram numa crise conjugal, e nós vivendo no meio daquele problema conjugal dos meus sogros, e também a reforma da casa, o dinheiro acaba, a construção não terminou, misericórdia. Gigantes, meu queridão, que chegam na nossa vida e querem nos destruir. E queridão, foram meses de muita dificuldade, tivemos que vender o carro, tivemos que clamar ao Senhor, clamar misericórdia, e aí nesse momento de clamarmos a Deus, clamarmos a misericórdia do Senhor, Deus começou a nos dar estratégias, para nós vencermos e sairmos desse gigante que estava aniquilando as nossas finanças, tirando a paz, tirando a saúde, estava destruindo a nossa família. E aí eu e a Tânia começamos a orar e jejuar, e Deus foi nos dando, passo a passo, estratégias para nós sairmos daquela luta, daquela dificuldade. Depois de muitos anos, queridão, no começo desse ano nós acabamos de quitar todas aquelas dívidas da reforma daquela casa. E um gigante que estava nos destruindo. E nessa tarde nós queremos falar exatamente desse tema. Dos gigantes. Com Deus você pode vencer todos os gigantes. É isso que eu quero falar para você nessa tarde. Com a mão poderosa do Senhor você pode vencer os gigantes que têm se levantado contra a sua vida. O texto, meu queridão, está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nesse texto muito conhecido da palavra do Senhor, que narra
a luta entre Davi e Golias. Na verdade, se você olhar com muita profundidade, não é a luta entre Davi e Golias, é a luta entre Deus e Golias. É quando Deus entra no meio da nossa batalha. A batalha deixa de ser nossa e a batalha é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nós queremos aprender nesse texto, meu queridão, algumas estratégias. Como que eu posso fazer para destruir gigantes? Como que eu posso fazer para vencer, enfrentar os gigantes que têm se levantado nessa vida? É por isso que o Espírito Santo te colocou aí na frente desse notebook. Por isso que o Espírito Santo te colocou aí na frente desse iPad, desse celular agora, para te ensinar como você vencer gigantes nesse tempo de pandemia, gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Nós queremos aprender com Deus, na palavra do Senhor, as estratégias para vencermos gigantes neste tempo de pandemia. E a primeira estratégia que nós aprendemos aqui, meu queridão, presta atenção, se você que está anotando aí, primeira estratégia para nós vencermos gigantes: cuidado com as concessões. Cuidado com as concessões. Meu queridão, presta bem atenção naquilo que eu vou dizer para você. A maior parte dos problemas, dos gigantes que nós enfrentamos, foram criados por nós mesmos. Como é que acontece isso, Willy? Como é que nós podemos criar gigantes? Através de concessões, escolhas erradas, decisões erradas, feitas lá no passado. Queridão, uma concessão feita lá no passado é o gigante do presente. Uma concessão feita no presente será o gigante do amanhã. Quando você olha na palavra do Senhor, essa luta entre Davi e Golias, muitas vezes você fala assim, mas da onde que veio esse Golias? Da onde veio esse gigante? Golias era fruto de concessão, queridão. Golias era fruto de concessão. Olha lá na palavra do Senhor, lá em Josué, no capítulo 11, versículo 22. Você encontra na palavra do Senhor, há aproximadamente 300 anos atrás, a palavra do Senhor para Josué: destrua todos os inimigos. E Josué foi destruindo todos os inimigos. Está lá em Josué capítulo 11, versículo 22. Nenhum dos anaquins. Quem que são os anaquins, William? Os anaquins eram gigantes daquela época. Pessoas com aproximadamente 3 metros de altura, 2,5 metros, 3 metros de altura. Então a palavra do Senhor diz que nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente, olha a concessão, irmão. Presta atenção na palavra do Senhor. Somente ficaram alguns o quê? Anaquins. Aonde? Em Gaza, em Gate e em Asdod. Agora pula comigo 300 anos depois, aproximadamente, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Olha o Golias. Um guerreiro chamado Golias, que era da onde, irmão? De Gate. Exatamente a cidade da onde os filhos de Israel deixaram para trás alguns anaquins. Então, queridão, Golias era um descendente dos anaquins de Gate, exatamente daquela cidade onde Josué deixou para trás. O que a gente aprende aqui? Que a concessão do passado é o gigante do presente. E como que nós abrimos concessões? Quando que nós abrimos concessões? Há algumas maneiras, algumas ilustrações que nós podemos encontrar, onde nós abrimos concessões na nossa vida. Nós abrimos concessões na nossa vida, irmãos, quando não tratamos seriamente o nosso pecado. Quando você, meu queridão, comete um pecado, aí você não se arrepende, aí você não pede perdão, aí você, meu queridão, talvez não vai pedir perdão para aquela pessoa ofendida, e você vai colocando o pecado debaixo do tapete, e aquilo vai sendo acumulado quando nós não tratamos seriamente o nosso pecado. A fatura, meu queridão, a fatura vai chegar. Outra coisa que nós abrimos concessões, queridão, quando nós não priorizamos o nosso tempo a sós com Deus, quando você não tira tempo de oração, tempo de leitura da palavra, quando você não aplica nessa intimidade com Deus, você vai abrindo concessões. Outra maneira bem prática que nós abrimos concessões, irmãos, é quando gastamos mais do que ganhamos. Irmão amado, tem tanta gente gastando mais do que ganha. E aí quando a fatura chega, a fatura do cartão de crédito, aí quando chega o boleto, e aí quando a conta estoura, quando entra o cheque especial, meu Deus, e agora? Irmão, concessões feitas no passado são gigantes dos dias de hoje.
Quando nós assistimos algum vídeo indevido, algum vídeo pornográfico, algum vídeo sensual, meu queridão, a fatura vai chegar. Quando nós fazemos algo indevido lá no trabalho, alguém fala para você assim, olha, é só hoje, faz isso, é só uma corrupção pequenininha. Irmão, a fatura, meu queridão, vai chegar. Queridão, qual é a concessão que você tem feito? Uma coisa é certa, a concessão de hoje é o gigante de amanhã. Quando não colocamos limites nos nossos filhos, e os nossos filhos começam a fazer coisas que agora são verdadeiros gigantes. E eu quero desafiar você, se você de verdade quer vencer gigantes, tome muito cuidado com as concessões. E eu quero dar alguns conselhos para você. Talvez gigantes que têm se levantado aí na sua vida. Eu quero dar um conselho para você, meu queridão, antes que seja tarde demais, restaure relacionamentos, peça perdão, libere perdão, não guarde mágoas, meu querido, restaure seu compromisso de santidade. Se você está enfrentando aí talvez uma depressão, talvez enfrentando uma crise emocional, procura um médico, procura um psicólogo, meu queridão. É hora de nós vencermos os nossos gigantes, é hora de nós voltarmos ao nosso tempo a sós com o Senhor. Se nós de verdade queremos vencer os gigantes, temos que tomar cuidado com as concessões que nós temos feito. E nessa tarde, uma ação sobrenatural do Espírito está aí sobre a sua vida. O Espírito Santo está mostrando para você áreas da sua vida que você está abrindo concessões. É hora de você fechar brechas. É hora, meu queridão, de você entrar na presença do Senhor e começar a fechar brechas. Essa é a primeira estratégia. Se você quer vencer gigantes, meu queridão, a maior parte dos gigantes que nós enfrentamos foram criados por nós mesmos. Você já imaginou, meu queridão, se você começar a fechar as brechas, se você começar a alinhar a sua vida com o centro da vontade do Senhor, a quantidade de gigantes vão diminuir na sua vida e você vai conseguir vencer com mais facilidade os gigantes que têm se levantado sobre a sua vida. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, meu queridão, olha aí, mantenha o foco em Deus. Segunda estratégia, mantenha o foco em Deus. Queridão, enquanto o povo estava aterrorizado, atônito, preocupado com o gigante, o Davizinho, que naquela época era um menino, era um adolescente, era um jovem, o Davi estava tranquilo, ele confiava piamente, totalmente no nosso Deus. Olha lá no versículo 10. Olha no versículo 10 e versículo 11, meu queridão. Observa na palavra do Senhor como o povo de Israel estava apavorado. Versículo 10. Olha o que Golias acrescentava, versículo 10. E acrescentou Golias, eu desafio hoje as tropas de Israel. É o teu gigante te desafiando hoje, nessa tarde. O Golias estava aproximadamente 40 dias desafiando o exército de Israel. Há quanto tempo o teu gigante está te desafiando, está zombando de você? O teu gigante está te atormentando. E Golias diz, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Versículo 11, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Como é que você fica, meu queridão, quando o gigante se levanta na sua vida? Como é que você fica? Qual que é a sua reação? Quando os gigantes batem aí na sua porta, as lutas, os problemas, as dificuldades batem aí na sua porta. Davi, enquanto o povo, Saul, estava todo mundo preocupado, desesperado, Davi estava tranquilo. Um dos motivos que Davi estava tranquilo, meu queridão, é porque Davi, ele tinha experiências de livramento no passado. Olha que coisa linda e maravilhosa. Algum tempo atrás, Davi já tinha tido uma experiência de livramento de Deus com urso e leão. Versículo 37, palavra do Senhor diz, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. O que a gente aprende aqui? Que as experiências de livramento do passado são os combustíveis para a nossa fé. Queridão, traz à memória aquilo que te dá esperança. Busca na tua memória quantas vezes o Senhor já deu livramento na sua vida. O teu Deus poderoso que te livrou já de tantas vezes, vai continuar te livrando em nome do Senhor Jesus. Creia.
Davi cria nisso. Davi não estava com nenhum tipo de medo para enfrentar aquele gigante, porque ele conhecia o poder do nosso Deus. Ele já tinha experimentado o livramento do nosso Deus. E por que muitas vezes nós não vencemos gigantes? Primeiro, nós não vencemos gigantes quando nós mantemos o foco no gigante. Em vez de manter o nosso foco em Deus, nós estamos mantendo o nosso foco no problema, na dificuldade. Muitas vezes nos tornamos especialistas no problema. Chegamos até a ter a idolatria do problema, quando o gigante vira o Deus da minha vida. Há um tempo atrás eu conheci uma irmã, uma senhora muito querida, que ela tinha um filho, um único filho, e esse filho dava muito problema para ela, meu querido. Esse filho dava muito trabalho para a nossa irmã. E essa irmã, ela começou a se envolver tanto com os problemas do seu filho, que aquele problema virou o Deus da vida dela. Aquele problema crônico já se arrastava há tantos anos, virou, meu queridão, um gigante invencível na vida dela. Ela só vivia em função daquilo, ela só falava do filho, ela só falava da luta, ela não conseguia enxergar a grandeza e o poder do nosso Deus. Será que no meio da batalha, você está dando muito foco para o gigante, muito foco, meu queridão, para o teu problema, ao invés de enxergarmos a grandeza e o poder do nosso Deus? Eu quero desafiar você nessa tarde a tirar o foco do gigante. Tire o foco do gigante e coloque o foco no teu Deus, porque o teu Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no meio daqueles momentos que antecediam a batalha, dos momentos aqui nos bastidores, o rei Saul ficou sabendo que Davi iria lutar contra o gigante, mas aí o Saul olhava para o Davi, olhava para aquele menino e falava assim: mas como é que esse menino vai lutar com esse gigante? Se nenhum guerreiro de Israel tem condições de lutar contra ele, como é que esse menino, esse pastor de ovelhas que vem aqui do nada vai lutar? Então vamos lá colocar uma armadura nele, vamos tentar dar um jeito, vamos tentar ajudá-lo. Olha que coisa tremenda. Davi também recusou a armadura de Saul. Versículo 38. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. Disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Irmão, sabe o que a gente aprende aqui com esse texto? Que nós não podemos lutar com as armaduras dos outros. O foco de Davi não estava na armadura, mas estava em Deus. Gigantes, meu querido, eles não ficam impressionados com armaduras humanas. Eu quero desafiar você nessa tarde, que muitas vezes a armadura de Saul, talvez representa as armas humanas. A armadura de Saul talvez represente as pessoas aqui da terra que a gente confia. Não, mas eu tenho alguém que pode me ajudar. Eu tenho um deputado. Eu tenho alguém influente. Meu queridão, gigantes não ficam impressionados com armaduras humanas. Gigantes ficam impressionados com o poder do nosso Deus. Por isso que nessa tarde, entenda isso. Muito mais do que uma armadura humana, muito mais do que um planejamento estratégico, muito mais do que um plano que você precisa fazer mesmo aqui para talvez restaurar alguma coisa. Queridão, é hora de você tomar posse do poder do nosso Deus para entrar nessa batalha. Queridão, se você quer vencer gigantes, mantenha o seu foco em Deus. Meu queridão, olha que Davi diz para o gigante. Meu queridão, no versículo 47, esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Eu sou apaixonado por esse versículo. Quando você enfrentar o gigante, meu queridão, venha com essa palavra do Davi. Olha a palavra do Davi. Davi olha para o gigante, aponta o dedo, coloca o dedo lá no nariz do gigante e diz o seguinte: todos que estão aqui saberão que não é por espada e por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha é do Senhor. Que nessa tarde, queridão, você venha colocar a sua batalha nas mãos do Senhor. Queridão, é tempo de você crer que o teu Deus é poderoso para te dar vitória nessa batalha. Querido, tome cuidado com as concessões. Mantenha o seu foco em Deus na hora da batalha. Não mire no gigante. Se você quiser vencer gigantes, meu queridão, mantenha o foco em Deus. Olha que frase tremenda do pastor Max Lucado.
concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os gigantes cairão. E nessa tarde é uma tarde que gigantes cairão na sua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que os gigantes vão cair. Gigantes cairão na sua vida em nome do Senhor Jesus. Essa foi a segunda estratégia. A terceira estratégia, meu queridão: enfrente gigantes com o exército de Deus. Olha que coisa tremenda. Enfrente os gigantes com o exército de Deus. Davi sabia que sozinho ele não venceria a batalha. Mas ele cria, meu queridão, que tanto o Senhor dos exércitos, como o exército do Deus vivo estaria com ele. Versículo 26, olha a fala de Davi. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar quem? Os exércitos do Deus vivo. Versículo 45, Davi disse ao filisteu de novo, a conversa entre Davi e o filisteu: você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nessa batalha, queridão, nessa batalha contra o seu gigante, se posicione nessa tarde, se posicione tal como Davi se posicionou, queridão, e diga: eu vou nessa batalha em nome do Senhor dos exércitos. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos a composição desse poderoso exército. Primeiro, como é que é composto esse poderoso exército? Primeiro, é o general. É o general dos generais, é o general mais poderoso, é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que não perde nenhuma das batalhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, meu queridão, um exército de anjos, uma miríade de anjos, o melhor exército de anjos do Senhor, estão acampados ao teu redor, como diz lá no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o nosso Deus. Nós temos um exército de anjos. E nós temos também um exército, pastor Leno. Charles, olha aqui, irmãos do louvor, irmãos estão aí no chat. Nós temos também um exército de anjos de carne e osso. Mas tem anjo de carne e osso? Como é que pode ser um negócio desse, pastor Ronaldo? Anjos de carne e osso são servos de Deus. São pessoas que Deus coloca ao nosso lado, que são verdadeiros anjos. Quantas vezes na hora da batalha Deus colocou do meu lado pessoas que são verdadeiros anjos, pessoas que ficaram ao meu lado, e muitas vezes na maior parte das batalhas que eu enfrentei, meu queridão, talvez as pessoas não estavam no meu lado, mas tinham pessoas orando, intercedendo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha esse exército maravilhoso, o nosso general. Um exército de anjos, e anjos de carne e osso, que estão ali lutando ao nosso lado, batalhando. O poder da oração na hora da batalha faz toda a diferença. O pastor S.D. Gordon diz o seguinte: a maior coisa que alguém pode fazer para Deus e pelo homem é orar. Orar, meu queridão. Ah, querido, como vale a pena orar. Vale a pena. Muitas vezes você vai estar sozinho nas horas da batalha. Mas eu quero desafiar você, na hora da batalha, não lute sozinhos. Não lute sozinho. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Deus vai agir. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Anjos do Senhor estarão ao seu redor. Peça oração. Se talvez você ainda não está num PGM, não faz parte de um PGM, está lutando aí sozinho, meu queridão, talvez é hora aí de você entrar num PGM, para que irmãos estejam lutando juntamente com você, como uma equipe, lutando, batalhando nesse exército que vai vencer essa batalha. Nesses últimos meses nós passamos uma luta muito grande com meu sogro. Meu sogro enfrentou essa pandemia, o Covid pegou ele, ficou internado. E nós não podíamos visitá-lo. E ninguém podia entrar lá na UTI. Irmãos amados, ele esteve lá sozinho, é verdade. Mas um exército de homens e mulheres, de servos do Senhor orando, clamando ao Senhor. E há mais ou menos um mês atrás ele saiu lá daquela internação, ele venceu o Covid. E nós cremos que ele venceu o Covid porque um exército de homens e mulheres do Senhor estava orando. Por isso vale a pena orar. Queridão, e o mais gostoso de tudo isso é que quando nós oramos, meu querido, e quando nós oramos e clamamos ao Senhor, quando nós buscamos o Senhor, nós derramamos a nossa vida diante da presença dEle, clamamos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero desafiar você nessa tarde a entender que
Com Deus, somente com Deus, você pode vencer todos os gigantes. E há 3 estratégias que nós encontramos aqui no texto. Tome muito cuidado com as concessões. Mantenha o foco em Deus. E na hora da batalha, enfrente os gigantes com o exército de Deus. O tema dessa mensagem é o seguinte, meu queridão. Com Deus, somente com Deus, você pode vencer todos os gigantes. Agora, se você tirar Deus do meio da sua batalha, se você tirar Deus do meio da sua vida, sem Deus, meu queridão, o gigante te vencerá. Por isso é hora de você colocar Deus, não só no meio da sua batalha, mas na sua vida. Eu quero desafiar você nessa tarde a entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Eu quero, meu queridão, que você entenda que o Senhor Jesus morreu lá na cruz, o Calvário, que Ele deu a vida dele, derramou o sangue dele, o sangue inocente, para perdão dos nossos pecados. Porque Ele te ama e tem um projeto maravilhoso na sua vida. O Senhor Jesus, Ele quer entrar na sua vida, não só para você ganhar essa batalha, mas, meu queridão, Ele quer entrar na sua vida para você vencer a maior de todas as batalhas. A batalha do pecado. A batalha de tentar, muitas vezes, fugir da presença do Senhor e tentar controlar a nossa própria vida. Ah, querido, essa é uma tarde que Deus separou para você entregar a sua vida para Jesus. E se você, ouvindo essa mensagem, e os gigantes estão em te agoniando, os gigantes estão em te apertando, e você fala assim, puxa, eu estou no meio dessa guerra e ainda não entreguei minha vida para Jesus. Entregue a sua vida para Ele agora. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso entregar minha vida para Jesus? Orando, entregando, confessando para Ele. Ora assim comigo, de coração. A palavra do Senhor diz em Romanos que com a tua boca você confessa, e com o teu coração você crê. Por isso ora comigo de coração, ora assim dizendo, Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Perdoa os meus pecados, principalmente o pecado de tentar controlar a minha vida. Lava-me com teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida. E eu quero a partir de hoje, que o Senhor faça parte da minha vida, de todos os dias da minha vida. Que Jesus seja o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Você orou assim pela primeira vez, queridão? Aí na tela tem um QR Code. Eu quero Jesus. Mira aí. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Mira aí, queridão, mira aí, mira. Diga aí, olha, eu preciso de Jesus. Eu aceitei Jesus, eu quero Jesus. Eu preciso que Jesus entre na minha vida para vencer as minhas batalhas. Eu preciso de Jesus, sem Jesus nós não podemos vencer. E eu quero orar por você também agora, que está enfrentando uma luta tão grande. Estava chegando aqui, aí conversando com o meu discípulo, meu RD, o Vinícius Agra, que está aqui ministrando louvor, está aqui do nosso lado, irmãos. E aí, Vinícius, você está bem? Olha, estou com o coração apertado. Minha tia está lá internada, está em situação muito grave. E há tantas pessoas assim, enfrentando gigantes, enfrentando lutas, enfrentando batalhas. Eu quero orar por você, queridão. Está vendo que o gigante está quase te destruindo. O gigante está quase aí te aniquilando. E Deus te trouxe aqui para Ele quer te dar estratégias. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita esse meu irmão, papai. Talvez alguém que está aí agora, Deus, do outro lado, Pai, e está desesperado, Deus. Está precisando de um milagre, está precisando de um direcionamento, está precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Visita esse meu irmão, papai. Que nessa tarde esse gigante venha cair, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que ele venha entregar essa batalha como Davi entregou essa batalha completamente nas mãos do Senhor e disse, a batalha é do Senhor. Naquele momento ali, Deus, a batalha deixou de ser Davi e Golias para ser Deus versus Golias. Quem são os Golias para enfrentar o nosso Deus? Não são nada. Quem são os nossos gigantes para enfrentar o poder do nosso Deus? Não são nada. Por isso, papai, que esse irmão agora vai estar entregando tudo isso nas mãos do Senhor e confiando que o braço do Senhor vai dar vitória para eles. Toma conta dos teus filhos, papai. Libera sobre eles, Pai, as estratégias que eles precisam para vencer todos os gigantes. Em nome de Jesus, amém e amém.